Aleluia. Continue adorando, continue exaltando esse nome. Amém. Poderoso é esse nome, poderoso é esse nome, o nome de Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Aleluia, Ele está nesse lugar. Amém. O culto que você presta essa noite é para Ele. A adoração que você entrega é para Ele. Aleluia. Oh Pai, nós te exaltamos em o nome de Jesus. Através do nome de Jesus nós nos achegamos a Ti com confiança, com ousadia. Obrigado, Pai, porque nós somos filhos. Obrigado, Pai, pela nova aliança. Obrigado pelas Suas superiores promessas. Obrigado porque o Senhor nos deu acesso. Obrigado pela vida abundante. Obrigado, Pai, porque podemos desfrutar dessa presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua glória, por Tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, por Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor envia a palavra e ela cumpre aquilo que ela foi designada. Obrigado, Pai, porque há algo do Senhor para nós nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, uma medida, Pai. O pão sendo repartido, Pai, com cada coração aqui nessa noite, Pai. Eu declaro cada um aqui recebendo aquilo que o Senhor tem para dar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. É maravilhoso poder adorar. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Vocês são bênção. Quero agradecer pastor Sérgio, Fabiana, pela oportunidade, de poder estar aqui ministrando e principalmente de estar com vocês. Tem sido assim um grande presente de Deus mesmo. Conheci lá em Cascavel, Fabiana, o pastor Sérgio, e dando aula lá no Rema. E foi incrível, tanto que eu lembro certinho o nome das matérias, todas as aulas que eu tive com eles. E eu lembro que a primeira matéria que eu tive com a Fabiana, Realidades da Nova Criação, compartilhei um pouco com a turma do Rema, Foi assim, aquele descortinar diante dos meus olhos, que eu pensei assim, meu Deus, eu sou crente a vida inteira e nunca ninguém me contou isso. Foi maravilhoso. E aí eu lembro que tive com o pastor Sérgio Vida de Louvor, Gálatas também. E sabe a sensação quando o pastor Sérgio dava aula era assim, que eu estava... Sabe quando eles falam que... Paulo fala que ele cresceu aos pés de Gamaliel? Era essa a sensação, porque eu ficava assim, uau, quanto conhecimento da palavra, quanta coisa sendo derramada, quanta revelação. E é tão maravilhoso, vocês são privilegiados, amém? Com os pastores que vocês têm. E tem sido uma grande bênção estar na casa de vocês, desfrutar dessa unção, que não é só aqui, que é dentro de casa também, e é maravilhoso. Amém? Eu estou me sentindo hoje aqui com essa frente de honra. Eu estou me sentindo igual o aluno no Rema, sabe quando o ministrando a palavra, que tem a banca? Amém. É um privilégio, é uma honra poder estar aqui. Cada um de vocês, como igreja, eu sou muito grata, amém? Pela vida de cada um de vocês. E eu quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia em Isaías 61. Eu quero ler aqui. Eu vou ler esses versículos primeiramente aqui na NVT. E quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu tinha uma palavra e Deus mudou tudo. E aleluia, glória a Deus, Mas eu quero ser sensível, amém? Para que a palavra alcance o coração de vocês nessa noite. Às vezes a gente quer entregar aquela palavra que a gente às vezes é até um pouco mais confortável para entregar, que é mais fácil para dar.
Aquela palavra que a gente já ministrou outras vezes, né? Mas eu quis trazer algo aqui que foi aquilo que o Espírito trouxe mesmo, amém? Isaías 61, versículo 2 e 3, vai dizer assim, na NVT: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção ao invés de lamento, louvores festivos ao invés de desespero. E em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Sabe, não é uma boa troca aquilo que Jesus nos propõe? Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, a salvação, a vida, a realidade da nova criação, aquilo que Deus te convida a viver, é essa verdadeira troca, onde você entrega para Ele a tua pobreza e você sai enriquecido nele. Amém? Você entrega a falta, você entrega a escassez, a necessidade, você sai farto, sai suprido, sai pleno. Amém? E eu amo esse versículo aqui de Isaías 61, porque ele está dizendo tudo aquilo que Jesus veio substituir na minha vida e na sua. Amém? Então ele diz aqui, para aqueles que choram, é chegado o tempo do favor do Senhor. O tempo do favor. Sabe, é um tempo de resgate, um tempo de restituição. Né? Lá em Israel era o ano lá do jubileu, quando aquele que era escravo era liberto. Sabe, é isso que Jesus veio fazer, mas não é mais uma libertação provisória, é permanente. Amém? E ele diz aqui, a todos os que choram em Sião, no lugar do choro, ele dará uma bela coroa. Aleluia! Ele troca as cinzas, a roupa de luto, por roupa de alegria, por uma coroa, uma alegre bênção ao invés de lamento. Que você acha uma boa troca? Você entrega para Deus o teu lamento, amém? E Ele te dá uma alegre bênção, amém? Isso é o que Jesus veio fazer, amém? Ele se identificou conosco, Ele se colocou no nosso lugar, Ele tomou tudo que é nosso, amém? E Ele nos deu tudo que é dele, amém? Ele tomou o nosso pecado e nos fez justiça. Em sua justiça, inclusive diz aqui, serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Amém? E sabe, Isaías profetizou que um Messias viria. E quando ele diz lá em Isaías 53, que os alunos do Rema já estão sabendo de cor, amém? Quando ele diz lá que ele tomou sobre si todas as nossas dores. Amém? Sabe, esse é o recibo da cura, amém? Isaías 53 é o teu recibo de que Jesus pagou, amém? Pela sua cura, pela sua restauração. Mas quando diz ali, ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele não tomou algumas, amém? Ele tomou todas. E isso inclui aqui dores físicas, dores da alma, todas é todas, amém? Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele perdoou, Ele se importou. Mas sabe, quando nós vamos lá para o Evangelho, nós vemos assim um Jesus que de fato consolou as pessoas, socorreu as pessoas. Lá em Lucas 7, nós vemos Jesus consolando uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho. E diz que estava ali, né, o culto fúnebre acontecendo, vamos dizer assim. E Jesus vê aquela situação e diz lá em Lucas 7, versículo 13, vendo aquela mãe, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E ele disse algo interessante, ele disse assim para a mulher: não chores, não chores. E olha que interessante, porque Jesus veio justamente substituir o choro por alegria. O lamento por grande bênção. E aqui ele se depara com uma situação de dor, uma situação de tristeza. E Jesus tem compaixão. E ele diz, não chores.
Amém? E você sabe que compaixão é diferente de dó. Às vezes nós podemos sentir dó das pessoas que estão sofrendo, mas a dó não move ninguém. Jesus sentiu compaixão. Ele foi movido no espírito, em socorrer, em resolver a dor daquela mulher. Lucas 8, 41, 42, esse texto eu quero ler com vocês. Nós temos a história da filha de Jairo. Quando Jesus também socorre uma necessidade. Lucas 8, no versículo 41, diz assim: E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Esse homem pede socorro para Jesus, ele pede ajuda para Jesus, mas no meio disso aqui, das multidões seguindo Jesus, a mulher do fluxo de sangue aparece. E aí tem todo aquele milagre que acontece, a mulher toca nas vestes de Jesus, a mulher é curada. Mas sabe que Jairo está ali aguardando, porque Jairo tinha feito um pedido para Jesus. E ele estava esperando para levar Jesus para a casa dele para curar a filha. E Jesus cura a mulher, Jairo está ali aguardando. No versículo 49, enquanto ele ainda falava, Jesus, falando com a mulher, filha, tem bom ânimo, tua fé te curou. Enquanto Jesus ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga dizendo, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e serás salva. Então, olha só, Jairo creu que Jesus podia curar sua filha. E ele pede a cura, mas durante o percurso, o pior acontece. Ele estava pedindo por uma cura e, de repente, já a cura não era mais suficiente. Era como se Jesus, aquilo que ele tinha vindo buscar em Jesus, não tivesse sido feito. Ele não tivesse alcançado aquilo que ele buscou em Jesus. Era como se Jesus tivesse chegado atrasado. E talvez tem gente aqui hoje sentindo assim. Jesus está atrasado, está demorando aquilo que eu pedi. Será que não vai acontecer? Talvez uma cura ou talvez outras situações na sua vida. E aqui Jesus diz assim para ele, não temas. Jesus, porém, disse, não temas, crê somente. Sabe, então, quando você está nesse processo de crer, como nós temos falado no Rema, de crer, de confessar, de louvar, de agir à altura. Enfim, enquanto você está vivendo esses 4 passos de fé, pode ser que diagnósticos ruins venham. Pode ser que má notícias cheguem. Pode ser. Mas Jesus diz, não temas, crê somente. Amém? Então, nada é difícil para Jesus. Amém? Ele pode todas as coisas. E na sequência do texto aqui, nós vamos ver que quando ele chega na casa de Jairo, no versículo 52, vai dizer assim, todos choravam e pranteavam. Olha aqui o choro de novo. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Amém? Olha aí para a pessoa do seu lado e fala, não chora. Não chora, amém? Sabe, aqui quando Jesus diz, não choreis, ela não está morta, mas dorme, as pessoas riram dele. E diz ali no texto que riram e o desprezaram. Eles não conseguiram crer naquilo que Jesus desejava fazer. E é interessante porque quando o milagre acontece de fato, Jesus não faz diante dessas pessoas que estavam chorando. Jesus chama à parte, alguns, ele chama à parte e o milagre acontece lá dentro. Então, sabe, existe um princípio aqui, que
para o milagre se manifestar, o choro precisa cessar. Para o milagre se manifestar, o choro precisa cessar. Sabe que o ambiente onde Deus opera, onde os milagres acontecem, é um ambiente de louvor, é um ambiente de adoração. É um ambiente quando você consegue entender que aquele diagnóstico, aquele problema, aquela situação não te define, mas quem te define é Deus. E você simplesmente louva no meio do que for. Amém? Porque o teu coração é dele, porque você escolheu confiar nele, não importa a circunstância. Então, antes do milagre acontecer, nós vemos aqui duas situações que Jesus diz: não chore. Não chore. E aí o milagre se manifesta, o milagre acontece. Amém? Então, sabe, quando você ouvir de Jesus, e Deus está dizendo hoje, não chores, é porque o seu milagre está prestes a acontecer. Amém? Não chore. Amém? Sabe por quê? Não é porque Deus seja insensível com o seu choro. O seu choro é legítimo, a sua dor é verdadeira, a sua dor é real. Jesus sentiu a dor das pessoas. Amém? Mas é porque Ele está te preparando para a nova estação. E quando Ele está te preparando para a nova estação, Ele te requer hoje o comportamento da nova. Então Ele te diz: se alegre agora já, se alegre pela fé. Celebra pela fé aquilo que hoje é motivo para chorar, que seja motivo de agradecer pela fé e declarar, amém? Declarar aquilo que você deseja, aquilo que você está crendo, amém? Que já é de fato, amém? Então, quando eu vejo ali Isaías 61, é como se Jesus falasse assim: eu já estou te vestindo com a veste de alegria. Sabe, existe a estação, existe um tempo em que nós choramos, em que nós derramamos nosso coração diante da presença de Deus, e não é errado, amém? Não é errado, é necessário nós rasgarmos nosso coração na presença dEle, mas sabe que a gente nunca levanta desse lugar da mesma forma, porque quando de fato nós entregamos nosso problema, nossa necessidade, aquilo que nos aflige diante dEle, a nossa confiança é tão grande que a gente não levanta da mesma forma. A gente levanta agradecendo, a gente levanta glorificando, a gente levanta declarando: está feito, já é, amém? E você começa já a dar passos de fé, como se já fosse, porque fé não é esperar que tudo mude, mas é caminhar como se já tivesse mudado, amém? É levantar a cabeça. Aqui diz que Jesus coloca uma coroa, não dá para andar com coroa na cabeça assim, amém? Então é levantar a cabeça mesmo e dizer: eu sou filho de Deus, e essa situação é breve e temporária, amém? Porque o meu Deus já providenciou todas as coisas, amém? Então sai do natural, sai do natural. Sabe, quando Jesus diz não chore, Ele está convidando as pessoas a entrar na atmosfera do milagre. Sai da arena do sentimento para entrar na arena da fé e alcançar aquilo que você tem. Sabe, a arena do sentimento é a arena onde o diabo nos abate diante de qualquer situação, onde tudo nos aflige, nos atinge, onde nós estamos sentindo tudo na alma e não deixamos o Espírito Santo nos governar e dominar de fato, onde a gente não consegue ouvir as instruções do Espírito. E Ele está te convidando hoje, quando Ele diz não chore, sai dessa arena. Sai dessa arena onde quando surge uma situação, o medo te trava. Amém? Vai para o Espírito. Amém? Aleluia. Quando Ele diz não chore, é porque você está prestes a viver o milagre. Amém? Você crê? Amém. O que está prestes a acontecer aí na sua vida? O que está prestes a acontecer? Você está se preparando para aquilo que você está crendo e declarando? Amém? Você está agindo à altura daquilo que você está confessando? Sabe, cessar o choro antes de ver é um ato de fé. É você dizer: está feito, está consumado. É uma confiança total que naquele que está te pedindo,
na voz que você está ouvindo. Amém? E quando a estação muda, quando Deus requer esses novos comportamentos nossos, novas atitudes, é porque Ele está já assim, trabalhando, amém? E está prestes a acontecer. João 20, vamos abrir lá? João 20. Em João 20 nós encontramos a história da ressurreição de Jesus. E aqui também tinha uma pessoa chorando. Olha só, João 20, no versículo 11. Eu vou ler a partir do 9. A minha versão aqui é a King James. Diz assim: Pois como eles não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para sua própria casa. E aí vai dizer, mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Maria Madalena, aqui a Maria que está falando é a Maria Madalena. Ela andou junto com Jesus, praticamente todo o ministério de Jesus. Ela seguiu Jesus de perto, ela viu tantos milagres acontecer. Ela servia Jesus, ela deu a vida dela para servir o ministério de Jesus. Ela amava Jesus, ela vivenciou coisas maravilhosas, mas ela também assistiu toda a crucificação, ela viu Jesus ser perseguido, como todos os discípulos. Alguns não ficaram ali, mas ela fala ali que ela estava diante da cruz. Ela viu Jesus morrer. Ela viu Jesus sendo levado para o sepulcro, ela foi testemunha de todas essas coisas. E assim como todos os outros discípulos, ela estava cheia de perguntas, cheia de indagações. Mas não era esse que reinaria, não era esse que nos salvaria. Ela estava cheia de questionamentos. Ela chega ali nessa manhã de domingo da ressurreição, onde nós entramos no texto, e ela fica parada diante do sepulcro sem entender nada, porque além de Jesus ter morrido, agora sumiu o corpo de Jesus. E diz ali que ela ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. E ali, nos versículos anteriores, ela já havia chamado Pedro, João, eles tinham ido, todos estavam atrás de respostas, mas todos voltaram para casa sem respostas. E Maria ficou ali, parada, chorando, diante daquele sepulcro vazio. Você consegue imaginar como é que estava o coração de Maria? Provavelmente rasgado pela dor, pelo luto, pela perda, pelas perguntas sem respostas diante daquela situação. Mas ela fica ali, diante daquele sepulcro. E de repente ela vê 2 anjos. E sabe, é interessante, né? Porque sempre quando anjos aparecem, os anjos geralmente têm uma saudação maravilhosa, né? Maria, quando teve, o anjo vem, dizer para ela que ela conceberia Jesus, ele fala, salve a agraciada. Para os pastores, os anjos falaram, eles saudam eles, também de uma forma especial, eles falam, eis que trago boas novas, de grande alegria, hoje em Belém nasceu o Salvador e tal, os anjos, todo animados, E para Daniel, os anjos falam assim, Daniel, Deus ouviu sua oração. Só que aqui, para Maria, o anjo diz assim, mulher, por que tu choras? Que diferente, né? Talvez ela não recebeu nem a saudação que ela esperava receber, ela simplesmente ouve mulher, por que tu choras? É interessante que é tudo mulher, mas homens não levem isso em consideração, amém? Porque todos choram, todos passam por dor, todos passam por momentos de questionamento, amém? Mas aqui o anjo fala para a mulher, mulher, por que tu choras? E é interessante,
Porque ela não recebeu nenhuma resposta, ao contrário, ela está ali parada, cheia de perguntas, e ao invés de receber resposta, ela recebe uma pergunta. Mulher, por que tu choras? E você sabe que quando Deus te faz uma pergunta, não é porque Ele não saiba, mas é porque Ele deseja que você fale para Ele. Amém? E aqui Ele faz essa pergunta. O anjo, por que tu choras? E eu quero dizer que seu choro pode passar despercebido diante de pessoas, mas não passa diante de Deus. Amém? Ele enxerga a dor, Ele enxerga o sofrimento. Amém? Ele enxerga aquilo que te entristece. Ele conhece teu coração. Mas Ele deseja, como um pai, que você se derrame diante da presença dEle. Amém? Ele deseja que você fale, Ele deseja que você expresse seus sentimentos para Ele. E ela responde assim, né, ali no versículo 13, ela responde, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. E eu quero te pedir, o que é que levaram de você? Talvez tem coisas que você está buscando, tem coisas que você perdeu, tem coisas que talvez a vida levou, ou tem coisas que talvez você tenha sido roubado na sua saúde, na sua alegria. O que é que levaram de você? Talvez seus sonhos, talvez sua esperança, talvez alguma pessoa que você amava, talvez você tinha uma expectativa hoje para o Dia das Mães, e não aconteceu. O que é que levaram de você? É como se ela estivesse ali diante do anjo falando assim, eu nem sei onde recomeçar minha vida, porque eu depositei toda a minha vida a Jesus e agora levaram Jesus, e o que é que eu vou fazer? Levaram tudo que eu tinha, levaram minha esperança, levaram o meu motivo de viver. Talvez ela nem sabia mais quem ela era, como seguir a vida dela. E às vezes a dor faz isso com a gente. Ela leva tudo da gente, ela leva os planos que a gente tinha feito, ela leva tudo. Mas sabe, você crê em Jesus e de repente tudo saiu do controle. Não aconteceu do jeito que eu estava confessando, não aconteceu do jeito que eu estava declarando. E agora? E agora? Parece que nada faz sentido. Eu vejo Maria nesse ponto. Amém? Mas sabe, no versículo 14, vai dizer assim, quando ela dá a explicação para os anjos, né, no 13, levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. No versículo 14, quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Ela não sabia que era Jesus. E eu te pergunto, você sabe quem é Jesus? Quando você está passando por um momento de dor? Você consegue identificar Jesus nos seus dias bons, mas também nos dias maus? Nos dias difíceis? Você sabe enxergar Jesus lá com você? Você sabe olhar para Ele, reconhecê-lo e acessar Ele nesse momento de dor, para não viver pelos sentimentos, mas viver pelo Espírito? A verdadeira inquietação de Maria Madalena aqui não era sobre onde tinham colocado o corpo de Jesus, mas na verdade era onde ela mesma havia colocado Jesus. Nas expectativas que ela tinha, e Jesus não correspondeu, porque o plano de Jesus era diferente do dela. Ali estava o choque de expectativa. Então, quais são as suas expectativas hoje? Será que você tem colocado Jesus dentro das suas expectativas? Será que Ele está dentro daquilo, vocês tenham limitado dentro daquilo que você espera dEle apenas? Aquilo que Ele deveria fazer? Ou aquilo que a religião te falou que é Jesus, que é Deus? Ou as suas expectativas estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é de fato? Onde estão suas expectativas? Estão dentro das suas próprias condições, dentro das suas próprias razões? Eu creio que Deus vai restaurar áreas da minha vida, mas às vezes nós desenhamos o plano e só falamos assim, Deus é isso, abençoa. E Deus está falando, eu tenho planos muito maiores, eu tenho planos muito melhores para você. Amém?
Sabe, Jesus estava ali tentando expandir a visão de Maria. Que o reino dele não era só aqui dessa terra, que o reino dele era celestial, que a obra que ele tinha era muito maior do que ela estava imaginando. E essa mulher, ela está ali parada diante do próprio Jesus, no versículo 14. E Jesus fala com ela no versículo 15. E olha que interessante, porque ele fala a mesma coisa que os anjos. Mulher, por que tu choras? Não bastasse o anjo falar isso, aparece Jesus fazendo a mesma pergunta. Mulher, por que tu choras? Eu imagino que ela devia estar chorando muito, não é? Mulher, por que tu choras? E aí ele acrescenta, a quem procuras? A quem você está procurando? Quem você procura? A quem você recorre nos seus piores momentos? Diante da dor, diante da dificuldade, diante daquilo que, do quadro que está diante dos seus olhos. A quem você recorre? A quem procuras? E aí Jesus, no versículo 15 ainda, ela supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela não está entendendo nada. Jesus está diante dela. Sabe, a solução da dor dela está diante dela. A solução, a fonte de alegria está diante dela. A fonte de todo suprimento, a fonte da cura, a fonte do poder, a fonte da vida está diante dela. E ela está ali procurando. Porque ela está na intensidade da dor dela. E Jesus ali, ele precisa despertar ela e dizer, ei, a estação já mudou. Ei, eu sou a alegria, me acessa. Eu sou a cura. Eu sou a resposta para aquilo que você está buscando. Eu sou o seu conselho, eu sou o seu aconchego. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Amém? E é como se ele estivesse dizendo assim, tira essa veste de luto, mulher. Não é dia de tristeza, hoje é domingo de alegria, eu ressuscitei. Mas ela está ali na dor, ela ainda está lá na morte, ela ainda está vivendo o passado, sendo que aquilo lá já estava transformado, Jesus já estava vivo diante dela, mas por causa da dor dela, ela não reconhecia o milagre que já estava feito. E muitas vezes Jesus está assim diante de mim e de você, eu já fiz, 2000 anos atrás eu já fiz. Essa situação na sua família eu já mudei. Só me louve, só acredite. Tira essa roupa de tristeza, mulher. Tira essa roupa de tristeza, se veste de alegria, celebra, louva, adora, confia em mim. Amém? Eu já mudei esse quadro. Esse diagnóstico já está revertido. Amém? Esse é o Jesus que você serve. Sabe, ele está ali diante dela falando assim, você criou uma imagem errada sobre mim. Deixa eu te mostrar quem eu sou de fato. Deixa eu fazer algo com essa situação. Deixa eu te mostrar quem eu sou. E é interessante que Maria reconhece a Jesus. Apenas naquele momento que Jesus diz assim, Maria. Maria, ele chama ela pelo nome. E aí, eu imagino que aquele som da voz dele falando o nome dela, fez ela assim, meu Deus, é ele está diante de mim. Sabe, a palavra de Deus está dizendo hoje para você, você é filho. Amém, ele te chama pelo nome. Amém, ele te tira da estação da dor, do lamento, da enfermidade. Ele te tira da estação da tristeza e ele te leva para um novo tempo. Amém? Para um novo tempo de suprimento, de alegria. E você vai celebrar isso antes de acontecer. Você troca de roupa antes de adentrar um novo ambiente. Você vai para uma festa, você primeiro se veste com a roupa de festa. Ou você deixa para pôr a roupa lá dentro da festa? Leva a sacolinha, né? Vou me trocar lá dentro. Ninguém faz isso.
E hoje Jesus está te convidando, troca de roupa para adentrar aquilo que eu já falei que é seu. Aquilo que já é teu direito, aquilo que já é sua herança. Amém? Quando ele fala Maria, ela responde, mestre. Ela reconhece a voz de Jesus. Ele é o bom pastor. E a ovelha reconhece a voz dele. Amém? Jesus está intervindo na sua história. Ele está te encontrando. Assim como ele encontrou Maria, ele está encontrando você hoje. Para te tirar dessa posição e te levar a outra. Amém? Aprenda a ser guiado por dentro. Aprenda a andar no Espírito. Aprenda a ouvir seu comando. Sabe, vai ser necessário você não olhar para aquilo que seus olhos naturais estão vendo. Vai ser necessário ser guiado mesmo por dentro. Vai ser necessário você silenciar as outras vozes, como nós ouvimos quinta-feira aqui. Sabe, silencia as outras vozes e ouve, se conecta apenas à voz dele. Amém? Porque você pode passar por situações. Mas sabe, é como você anda de cabeça erguida. Eu imagino que quando Davi fala, né, que ele pode passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não teme mal algum, é porque ele sabia que lá no final, o Deus já tinha contado para ele o futuro. Amém? Então, sabe quando Jesus diz, você é mais que vencedor em Cristo, você sabe que você é vencedor, e ainda que você passe por situações difíceis, você está totalmente amparado pela graça. E Ele te conduz ao lugar de vitória, que já é teu. Ele te assenta nos lugares celestiais, amém? Ele conquista a vitória, e Ele te assenta nos lugares celestiais. E você está acima de toda circunstância. Nós sempre falamos, o nome de Jesus está acima. Sim, Ele está, mas acontece que Ele deu esse lugar a você e a mim também como igreja. Você está acima, amém? Muito acima de toda e qualquer circunstância. Você está acima da dor, você está acima da perca, você está acima de qualquer decepção, frustração, de tudo aquilo que ainda não se manifestou. Sabe? Não interessa. A vitória já é tua, então o teu lugar, o pódio já é teu. Amém? Jesus, ele, de uma forma tão maravilhosa, ele encontra Maria aqui nessa situação. E é interessante porque ali esses sepulcros, né, onde ele encontra Maria, eram jardins. Existia muita árvore, eram jardins. E sabe, um dia, lá no Éden, Deus perdeu a humanidade dentro do jardim. E eu vejo aqui Deus encontrando a humanidade de volta dentro de um jardim. Sabe, lá no Éden, um dia, quando Adão pecou, Deus fala, cadê você, Adão? Que eu não te encontro mais. Cadê você? E naquele momento, o homem totalmente desprovido já da glória de Deus, ele precisa sair desse jardim. Porque não existia mais como ter comunhão, Deus e o homem, porque o pecado separou. E Jesus, quando Jesus vem para resolver o problema do pecado. E ele resolve encontrar a humanidade de volta, pela primeira vez ressuscitado novamente num jardim. Sabe, para dizer para mim e para você, está tudo restaurado. Sabe, eu te devolvo as vestes de glória que você perdeu. Eu te devolvo o que o diabo roubou, o que o diabo tentou destruir, o que ele tentou matar na sua vida. Eu te restituo. Amém? E ele encontra Maria ali nessa situação. E dessa forma, ele não era só Maria. Maria está simbolizando aqui eu e você. Está simbolizando toda a humanidade. E ele está dizendo, por que você chora? Se eu fiz a obra completa. Se eu morri e ressuscitei. Se eu já te dei a vitória. Amém? Não chores. Amém? Acesse esse lugar de filho, acesse esse lugar que é teu, por direito, por herança. Amém? Jesus venceu a morte. Amém? Ele se apresentou ao Pai após a ressurreição. Ele vence a morte.
tudo se faz novo, a conta do pecado é paga. Amém? E Ele nunca perdeu o controle de nada. Muitas vezes eu li a Bíblia achando que tudo tinha saído do controle de Deus e que cada nova aliança era Deus fazendo uma nova tentativa, porque o homem sempre estragava tudo. Mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Amém? E em Jesus, Ele consumou o plano perfeito e que Ele foi preparando a humanidade para viver, aliança após aliança. E você e eu, nós temos a honra de viver a plenitude dos tempos, para desfrutar da plenitude das promessas. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida. E às vezes tem coisas que não vão caber na sua mente. Tem coisas talvez que você não vai entender. Mas como um filho, você pode segurar nas mãos do seu pai e deixar ele te conduzir. Eu imagino que Maria, naquele momento, ela não teve resposta para todas as perguntas dela. Mas quando ela ouviu a voz do mestre, ela confiou nele. Amém? Ela confiou e deixou ele guiá-la. Por isso, nós precisamos também nos apegar à palavra. Tem um versículo que diz lá, Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Então tem coisas que não adianta você tentar entender, só deixa Deus te guiar, só deixa Deus te levar. Amém? Talvez tem coisas que Deus não vai te dar respostas ainda, mas ainda assim confie nele de todo o coração, que Ele tem um compromisso de fazer aquilo que Ele diz na palavra. Ele tem todo o poder para tirar toda a dor e substituir por alegria. Amém? Apenas creia. Fala aí para a pessoa do seu lado, apenas creia. Amém? Como Jesus falou para Jairo, não tenha medo, crê somente. Amém? Sabe, fala ali no versículo 17 que ele ainda comissiona Maria, né? Ele fala assim, vai lá e diz para os discípulos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E eu amo esse versículo, porque Jesus sempre falava assim, o meu Pai, o meu Pai. E aqui ele diz, após a obra estar completa, o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Ele veio restabelecer toda a conexão perdida, nos reconectar com Deus. Amém? E Maria Madalena foi e anunciou. Amém? Ela anunciou, está cumprido. Ele ressuscitou. E ela leva aquelas boas novas aos outros discípulos, né? E hoje, assim como ela levou essas boas novas de alegria, Jesus está dizendo para mim e para você, não chores. A estação virou. Amém? Eu estou fazendo algo novo. Eis que faço algo novo, acaso vocês não o reconhecem? Amém? Deus está fazendo algo novo na sua vida, e da sua vida vai transbordar, amém? Tudo aquilo que Ele tem derramado. Tudo está pronto, tudo está feito, vista-se, amém? Vista-se de alegria, coloca a coroa, e apenas ouça a voz do Senhor, amém? Nós precisamos acessar Jesus nessa medida da nova aliança, nessa medida perfeita que Ele estabeleceu. Em Marcos 10:46, eu não vou ler, mas tem um texto lá do cego Bartimeu, que você com certeza conhece bem. Aquele cego que a gente gosta de dizer que ele gritou atrás de Jesus, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava atrás de Jesus. E as pessoas diziam, né, fica quieto, para de incomodar. Assim como falaram para Jairo, né? Para de incomodar o mestre, teu caso já está perdido, tua filha morreu. E Jesus diz, não temas, crê somente, porque não há nada impossível. Amém? E esse cego Bartimeu, ele também corria atrás de Jesus, pedindo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu acho tão interessante porque Jesus, ele não vai até o cego, ele para e manda alguém trazer o cego até ele. E
E às vezes as pessoas acham que foi o grito daquele homem que parou Jesus. Sabe, eu acredito que foi ele ter dito filho de Davi, reconhecendo ele ali como o Messias naquele momento. E quando ele diz, tem misericórdia de mim, entende que aquele homem era cego. Sabe, assim como essas mulheres que eu citei aqui, como Jairo também, onde existia choro, Jesus teve que interromper o choro para o milagre manifestar. Aqui, Jesus precisou tirar esse cego da condição que ele se sentia de indigno, de mendigo. Ele está gritando atrás de Jesus, pedindo pela compaixão. Por quê? Porque por ele ser cego, ele entendia que juízo de Deus tinha caído sobre a vida dele. Aquele homem nasceu cego. E sabe que quando as pessoas passavam por um cego, elas menosprezavam ele. Elas diziam assim, o Senhor é a nossa justiça. Querendo dizer assim, justiça de Deus caiu sobre você. Juízo de Deus caiu sobre você, por isso você é cego. E às vezes tem pessoas que ficam debaixo desse peso de condenação, igual esse cego estava. E eu imagino que quando ele gritou atrás de Jesus, esse jugo ele queria que fosse despedaçado. Porque ele se sentia indigno, ele se sentia pecador. Sabe, e às vezes, assim como o diabo coloca jugo, às vezes de dor, de tristeza, e ele quer te manter lá naquela estação de luto, de lamento, vítima do que aconteceu. Aqui o diabo queria manter esse homem também vítima do pecado, dizendo que era Deus que tinha colocado ele naquela condição. Mas nesse momento aqui, quando Jesus manda alguém e fala assim, manda chamar ele, quando ele escuta que o mestre está chamando ele larga aquela capa de mendigo, de pedinte. O que eu quero dizer hoje para você e para mim, o que Deus está nos trazendo, é que existe uma condição para acessar essa nova posição, essa nova estação. Sabe, dessas mulheres ele requereu, não chores mais, para de chorar, porque o milagre já aconteceu. Para o mendigo, para o cego, ele disse, vem até mim. E que quando aquele homem escuta, vem até mim, ele entende que para ele chegar diante de Jesus, aquela capa de mendigo não servia mais. Porque se Jesus disse, vem até mim, é aquele homem estraçalhado nas suas emoções também. Porque era considerado inferior a todo mundo, porque era abandonado pela família por causa da sua condição de cegueira, era obrigado a ser mendigo, a ser pedinte. Quando Jesus diz, vem até mim, aquele homem se sente digno. E ele larga aquela capa de mendigo, e ele vai até Jesus. Sabe, Jesus só precisava tirar ele desse lugar de vítima e colocar ele na posição de filho. Amém? Muitas vezes Jesus precisa que nós paremos de chorar, de lamentar, de gritar nossa dor, nosso problema para o céu e o mundo. Ele está dizendo, tá bom, amém. A estação agora mudou. Amém? Isso já está resolvido. Amém? E Ele precisa que você se posicione como filho e comece a declarar aquilo que Ele diz a teu respeito. Que você se posicione diante dEle com autoridade, com graça. Amém? Sabendo diante de quem você está. Amém? É isso que Deus nos pede. O pastor leu antes, o pastor Sérgio, esse versículo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você não é pedinte, amém? Você é filho. Você pode sentar na mesa do Pai e se fartar. Você pode chorar, mas para o milagre acontecer, Jesus primeiro vai dizer, chega, enxuga a lágrima agora, amém? Não chores mais. Se veste de alegria pela fé, porque já está tudo feito. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, para nós orarmos.
E talvez você tenha algo que você precisa apresentar diante de Deus. Talvez algo, uma situação que você deseja ver essa transformação acontecendo. Sabe que às vezes é necessário, principalmente quando nós estamos lidando com dor, com tristeza, com choro. Às vezes é necessário nós falarmos, Deus, até aqui eu chorei. Até aqui. Sabe, teve situações na minha vida que Deus falou assim para mim, coloca a data. E eu coloquei data. E eu falei, a partir dessa data, eu não derramo mais uma lágrima por essa situação. A partir dessa data, eu vou entender que está feito, que está consumado, e eu vou celebrar. Amém? Sabe, talvez você está precisando firmar esse compromisso com Deus hoje. Hoje é a oportunidade de você dizer, Deus, eu estou aqui me posicionando diante do trono da graça. Eu estou aqui te acessando, não como um mendigo, não como um pedinte. Eu estou te acessando como filho nessa noite. Eu estou aqui requerendo a minha herança. Eu estou aqui requerendo aquilo que o Senhor já disse que é meu. E eu quero hoje fazer um compromisso, que eu não vou mais chorar por essa situação. Que essa dor não me pertence mais. Que essa doença não me pertence mais. Eu não vou mais chorar. Eu não vou mais chorar. Sabe, às vezes tem situações que nem dizem respeito a você. Escolhas que outros fizeram, mas causaram dor em você. E Jesus quer sarar a sua vida hoje. Ele quer que você entenda o seu lugar nessa situação. Que não te diz respeito. Mas Ele tem um compromisso com você que foi ferido. De restaurar a sua história. De te dar uma nova oportunidade. Amém? Então, se você deseja hoje falar assim, eu quero firmar esse compromisso, que a partir de hoje eu estou saindo daqui vestido de alegria, que essa situação ficou de uma vez por todas para trás, eu quero que você venha até aqui à frente para receber a oração, amém? Jesus está te encontrando hoje nesse jardim. Ele está te encontrando para dizer, ei, todo motivo do seu choro ficou para trás. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história para você. Firma um pacto hoje, firma um compromisso hoje com Jesus. Ele te chama pelo nome, como Ele chamou Maria. Ele deseja que você acesse Ele pelas medidas da nova aliança. Sabe, a religião vai dizer para você que você tem que gritar, que você tem que fazer uma campanha, que vai demorar muito tempo. A religião vai te dizer muitas coisas. Que você é indigno, que você não merece. Mas Jesus, aleluia, Jesus te chama para perto. Sabe, talvez hoje eu seja aquele mensageiro que foi lá para Bartimeu e falou, vem que o mestre está te chamando. Amém? O mestre está te chamando. Ele quer abrir os seus olhos e você vai olhar para a mesma situação de outra forma. Você vai olhar com os olhos dele, não mais com os olhos da dor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, amém. Jesus deseja te encontrar. Aleluia. Aleluia. Você pode vir. Você pode vir enquanto o louvor vai cantando uma música. Você pode ir vindo. Aleluia. Aleluia. Existe uma unção que quer despedaçar tudo aquilo que te prendeu. Que quer te despertar para a vida nova que Ele já te deu. Sabe, você já é crente, você já recebeu tudo isso. Mas às vezes nós nos
deixamos prender por coisas do passado, por sentimentos, por decepções, por frustrações, por aquilo que nós achávamos que Deus tinha que ter feito e Ele não fez. Mas sabe de uma coisa? Ele é o Senhor, não somos nós, amém? Ele é o Senhor. Não confie no teu entendimento, confia no Senhor. E deixa Ele te pegar pela mão, deixa Ele te conduzir, assim como Ele fez com Maria, amém? E te tirar dessa situação. Te tirar dessa situação. Amém? Se tem mais alguém que deseja vir, venha. Sabe, mas eu vou te dizer, não vem chorando, vem se alegrando, vem jubilando, porque você é como aquele cego que Jesus chamou, vem para a minha presença. Vem me acessar na nova aliança. Vem me acessar no seu direito, na sua posição de filho. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos cura, ela nos sara, ela nos liberta, ela rompe grilhões. Oh, ela reconstrói. Aleluia. A tua palavra coloca um caminho onde há impossibilidade. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós celebramos, Pai, o que a Tua palavra tem feito em nossas vidas. Nós celebramos a Sua alegria, e a Tua alegria é a nossa força. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque a Tua alegria nos fortalece, a Tua alegria nos provê, Pai, a Tua graça nos assiste. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque nós já vemos manifestado tudo aquilo que o Senhor disse. Nós te louvamos porque fiel é aquele que prometeu. E Ele nunca ficou devendo nada a ninguém. Você pode celebrar. Você pode se alegrar pela fé. Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele continua fazendo. Ele está nesse negócio de enxugar lágrimas, de restaurar vidas, de construir uma nova história. Aleluia! Celebra a vida que Ele te deu. Celebra seu novo começo. Celebra sua nova